Depois de toda a alta do petróleo na abertura do mercado no domingo, onde o petróleo subiu mais de 42% em apenas um dia, ele devolveu toda essa alta depois de algumas notícias referentes à guerra. Nesse vídeo eu vou explicar alguns pontos em relação a essas notícias que afetaram diretamente o petróleo, falar minha visão sobre isso, uma continuação dos últimos vídeos e também vou comentar para vocês algumas atualizações da carteira do canal. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal para receberem mais vídeos como esse. Depois dessa forte alta do petróleo, o Trump correu atrás de fazer o famoso taco, como muitos dizem, onde ele falou que a guerra está muito mais completa e está muito mais à frente do cronograma que eles comentavam de 4 semanas. Então, o mercado, depois dessa notícia, reverteu totalmente o movimento. Como vocês podem ver aqui, o petróleo chegou a quase US$ 120 e depois devolveu mais de 20% da alta, fechando ali no domingo na casa dos US$ 100. E atualmente o petróleo está em US$ 92. Ele falava que o conflito estava para acabar na visão deles, mas esse conflito ainda continua a todo vapor. Ele coloca medidas para que o Irã libere o Estreito de Hormuz e não parece que é essa a intenção do Irã no curto prazo. Então, como eu já disse no último vídeo sobre petróleo, eu pessoalmente não olharia para a empresa de petróleo se você não está posicionado nela, principalmente nos preços atuais do petróleo. Era para você estar comprado em empresa de petróleo quando o petróleo ninguém queria, lá nos US$ 60, US$ 70. Ali era um bom momento de comprar a empresa de petróleo. Obviamente, Prio e Petrobras sofreram bastante com essas notícias. Vocês podem ver que Prio devolveu bastante de alta, não subiu tanto, mas ela subiu até os R$ 64, se não me engano, e agora está nos R$ 59, enquanto Petrobras está ali na faixa dos R$ 43. E como vocês podem ver aqui, Petrobras subiu até a faixa ali dos R$ 44, dá para ver aqui em cima. A máxima da Petrobras ontem bateu os 44,27, enquanto a Prio bateu a máxima ontem no quase R$ 64, em 63,35. Mas ainda as duas seguem bastante fortes. Eu acredito que o mercado ainda não está tão cético em relação ao fim da guerra ainda, mesmo depois de toda essa correção do mercado. Mesmo o mercado corrigindo bastante, porque aquilo ali foi um movimento bastante de pânico. Vocês viram, uma alta de 42%. Acho que nunca aconteceu, se não me engano, isso nunca aconteceu na história do petróleo nos últimos 60 anos. Uma alta tão intensa e uma correção tão intensa em um único período de tempo, em apenas um dia. E isso não aconteceu nenhuma vez no petróleo, se não me engano. Já olhei bastante aqui para trás no petróleo e eu não vi nada como isso. E agora eu vou comentar um pouco sobre a carteira do canal. Vocês podem ver que a carteira do canal já está com quase R$ 87 mil investidos. Eu pessoalmente estava sem atualizar em vídeo para vocês porque eu também estava sem comprar muito nos últimos meses. Eu só fiz alguns aportes em relação à minha visão do mercado, que eu considerava as empresas baratas. Eu abri uma nova posição na carteira, que foi a Klabin, ali em dezembro. Vocês podem ver que eu fiquei de setembro a dezembro sem fazer nenhum aporte por conta que eu estava investindo em outras coisas, negócios mesmo. Então eu fiquei um pouco sem aportar diretamente na bolsa. Eu apenas reinvesti dividendos e aportei um pouco do bolso por conta que eu já estava posicionado há bastante tempo no mercado e para mim não fazia muito sentido eu comprar ações que já eu considerava muito caras do que investir num negócio. Essa foi a minha visão. E aqui vocês podem ver, eu comprei bastante Klabin nos 3,76. Isso aqui tá meio bugado. Vocês podem ver que comprei Klabin por 3,65 e 3,76. Provavelmente eu posso aumentar mais minhas posições de Klabin. E outra posição bastante nova na carteira é Banco Mercantil. Depois eu vou fazer uma área de membros aqui para vocês, para eu fazer esses vídeos de empresas menores, porque não tem como eu lançar esses vídeos aqui no YouTube, porque não tem muito alcance. Então meio que o vídeo vai ficar ali sem nenhuma visualização e só pessoas mais interessadas vão querer ver aquele vídeo. Então não é um vídeo que para o algoritmo é muito bom de ser feito, então eu vou criar depois uma área de membros, vai ser uma parte paga do canal, mas com valor bem simbólico ali para quem tem interesse nessas análises de empresas um pouco menores e empresas um pouco menos conhecidas pelo mercado. Aí vocês podem ver que eu comprei
Banco Mercantil no 69 e depois nos R$ 79. E aqui, como vocês podem ver, a carteira do canal, a maior posição é de Caixa Seguridade, 24% da carteira do canal está em Caixa Seguridade. Vou mostrar aqui para vocês pela ótica de patrimônio. 24% está em Caixa Seguridade, 18% em Banco do Brasil, é uma posição que eu mantenho na minha carteira. Pode ser que eu reduza alguma posição de Banco do Brasil. Se ele chega ali na casa de R$ 35, que eu acho bem difícil de acontecer, mas é possível se o bull market do Bovespa continuar. Então, pode ser que eu reduza. Eu nunca vou zerar uma posição que eu vou falar aqui uma parte bem sincera. Todas as vezes que eu zerei posições, essa posição continuou subindo. Sinceramente, eu parei com essa mania de zerar posições. Eu apenas reduzo parte e mantenho o resto em carteira. Caso eu esteja errado na venda, eu ainda continuo na alta com entrega de resultado dessas empresas, porque grande maioria, eu vou dizer mais de 90% das vezes que eu zerei posições, a empresa continuou subindo nas cotações. E voltando aqui, Petrobras, quase 18% da carteira, Vale 15%, Prio 11,67%. Vocês podem ver que minha posição em petróleo é bastante substancial aqui na carteira. Schultz, quase 6%, Klabin 3,19% e Banco Mercantil 3,15%. Vocês podem ver que as posições mais recentes da carteira são principalmente em posições de small caps, Schultz e Banco Mercantil, e a Klabin é uma empresa que eu vejo que está bastante largada pelo mercado, bastante esquecida, e existe sim bastante potencial para ela por conta de uma provável reversão da celulose. Como vocês podem ver, há 6 meses atrás eu fiz um vídeo também sobre Klabin, e aqui, olhando para a parte da celulose, que é algo bastante importante de se acompanhar quando você investe em Klabin ou Suzano, e aqui vocês percebem que a celulose está em níveis bastante baixos nos últimos anos, e isso também, na minha visão, pode ser uma oportunidade em relação a posições, olhando sempre com a visão de longo prazo, senhores, nada de curto prazo, nesse tipo de ativo. Então, por isso que eu estou montando bem devagar posições aqui em empresas de celulose. Pode ser que eu tenha também Irani na carteira em algum momento. Alguns dos meus clientes de consultoria, eu recomendei Irani para eles, na carteira deles, principalmente os clientes que não tinham posições relevantes em small caps, e alguns que já tinham bastante posições relevantes em small caps, eu recomendei Klabin, principalmente por conta de todo esse contexto aqui. Depois eu vou fazer um vídeo mais atualizado sobre Klabin para vocês. E em relação ao Banco Mercantil, o Banco Mercantil hoje é um banco que está entregando um crescimento bastante absurdo da sua rentabilidade, um ROI de quase 40%, que é bastante interessante se olharmos para uma carteira com visão de longo prazo. E se olharmos para até o histórico do Banco Mercantil, a sua rentabilidade total é algo bastante absurdo. Olha, vocês podem ver que em rentabilidade, ele já rendeu nos últimos 10 anos 11.000% de rentabilidade. Obviamente que nada de retorno passado é garantia de retorno no futuro, mas vocês podem ver que é uma empresa, ainda uma small cap, com um excelente potencial de crescimento. Caso a empresa continue crescendo seus lucros de maneira bastante acelerada, mas se esse crescimento continuar acontecendo para os próximos anos, obviamente que esse crescimento vai sendo reduzido ao decorrer do tempo em relação ao tamanho do banco. Quanto mais o banco cresce de tamanho, menos o seu potencial de crescimento. Outra ação que eu estou bastante de olho é a SLC Agrícola, principalmente por conta dos preços da soja. Mais de 50% da sua receita vem atrelada aos preços da soja, e além de uma precificação bem ruim em relação a seus ativos. Hoje, se olharmos os ativos da SLC, as terras, ela basicamente, quando nós ajustamos aos preços, aos valores reais dessas terras, ela hoje estaria na casa de 0,6 de PVP na realidade, não esse 1,59. Isso existe até no balanço da SLC, porque as terras estão sem ajuste contábil em relação ao seu valor real. Esses dois fatores são fundamentais quando olhamos para a SLC. E pegando aqui rapidamente o gráfico da soja, eu já mostrei isso em vídeos da BB Seguridade, onde a soja corrigiu fortemente depois daquela forte alta do petróleo. No final das contas, o ouro, o petróleo e essas outras commodities andam praticamente juntas, uma atrás da outra. O petróleo puxa os preços das commodities agrícolas para cima junto com ele. Então,
Se o petróleo sobe, as commodities agrícolas também sobem. Vou só mostrar aqui, exemplificar aqui para vocês. Observem a forte correlação que existe entre essas duas commodities. Então, se o petróleo sobe, as commodities agrícolas também sobem. E se o ouro sobe, as commodities também sobem. Isso é o que você tem que ficar de olho quando você olha para empresas cíclicas, empresas de commodity. E sempre tentar comprar em preços baixos da commodity, onde todo mundo está falando mal, onde todo mundo está falando que vai dar prejuízo e tudo mais. Lembre-se, o melhor ponto de compra que existiu na Petrobras foi exatamente em 2015, em 2016, quando todo mundo falava que ela ia quebrar. Observe que quem comprou ali naqueles fundos de Petrobras hoje teve um retorno de praticamente mais de 39 vezes o seu valor investido. Então, esse é o ponto. Em relação a empresas de commodities, você tem que comprar quando as commodities estão em níveis muito baixos, que foi exatamente também em 2016. Como vocês podem ver aqui, o fundo do petróleo, um dos fundos do petróleo foi também em 2016. Então, minha visão também segue bastante otimista para a parte de soja, mesmo se os gráficos estão ruins, os gráficos ainda estão uma tendência de queda, que agora está parecendo que pode ter uma reversão para a alta, como eu já falei em outros vídeos. Empresas como o BB Seguridade e Banco do Brasil também vão se beneficiar desses movimentos. Ferbasa também é outra empresa que eu sigo de olho, depois eu vou fazer um vídeo bem completo. Ela tem uma forte correlação também com o minério de ferro e também o carvão. O carvão também afeta diretamente os preços da Ferbasa. Unipar, eu já fiz um vídeo há um tempo atrás sobre o Unipar. Vocês podem ver esse vídeo, foi há um mês atrás. Se não me engano, a Unipar estava aqui nesses R$ 58 quando eu fiz esse vídeo. E hoje ela já está nos R$ 69. Também é outra commodity que a sua commodity atrelada a ela está em preços bastante depreciados. Como quando olhamos aqui para a soda, que é um dos componentes da Unipar, vocês podem ver que ela vem em preços bastante amassados nos últimos anos. Eu também tenho um gráfico histórico em relação ao PVC, que ele está literalmente no limbo, ele está literalmente no fundo do poço na sua precificação. E na minha opinião, geralmente são esses os melhores momentos para você se posicionar em empresas de commodity. E sempre lembrando, senhores, não vai comprar querendo que essa empresa suba daqui um mês, 2 meses. Pode ser que você compre e fique com ela de lado na sua carteira por 2, 3, 4, 5 anos. Assim como foi Vale na minha carteira. Eu tenho Vale desde 2023. 2022 eu tinha Vale. Eu reduzi um pouco a posição. Aí depois em 23 eu comprei de novo. 2024 eu aumentei um pouco mais. 2025 também um pouco mais. E ela não subia. Ela subia ali para os 65, R$ 70 e devolvia tudo. E agora que ela subiu de preço, mesmo com o minério de ferro não subindo de preço de uma forma bastante acelerada. Outra empresa, como eu já falei em diversos vídeos, é a BB Seguridade, que eu vejo que a precificação atual que o mercado coloca nela é bastante baixa, principalmente em relação ao seu histórico. O PL, eu já falei em outros vídeos, é o menor PL desde o IPO da empresa, e se ajustarmos esse PL com o crescimento provável dos lucros dela, mesmo que os lucros fiquem estagnados, esse lucro deve crescer um pouco ou reduzir levemente. Então esse PL ainda segue muito abaixo das médias históricas da seguradora. Outro banco que eu fico ali de olho, mas ele tem que cair bem mais para me interessar mesmo em montar posições, é o Banco Bradesco. O Banco Bradesco vem com uma melhora de resultados bastante aceitável, mas não está lá também essas coisas como o mercado fica pregando. O PL projetado dele hoje fica na casa de 6,5, 6,8 mais ou menos. Caso ele volte para um PL um pouco menor que esse, pode ser que eu monte posições, mas nada com muita pressa aqui, é tudo visão de longo prazo. E em relação a empresas internacionais, uma empresa que eu fico de olho é a PDD, que é uma empresa de varejo bem parecida com o Mercado Livre, AliExpress, lá da China. Sim, é um setor que muita gente não gosta, mas eu olho principalmente para o crescimento desse setor e o potencial de crescimento. Obviamente, se eu colocar na minha carteira, não vai ser uma posição relevante, não vai ser uma posição gigante, vai ser uma posição pequena, assim como é Banco Mercantil na minha carteira. Então, é uma empresa de varejo muito parecida com AliExpress e outras empresas que eu posso colocar na minha carteira em um futuro próximo. E aqui vocês podem ver o gráfico de cotação versus lucro, que existe aquela famosa boca de jacaré, onde o lucro só sobe e a cotação só cai. Então, esse é um dos pontos que eu fico de olho nessa empresa. Eu ainda tenho que me aprofundar um pouco mais na tese, mas é uma empresa que eu já
estou de olho nela, estudando bem aos poucos. E outra que eu já estudo há bastante tempo é a Progressive, é uma empresa americana de seguros, é uma seguradora americana. Vocês podem ver que o PL atual dela está em 10 vezes, ela está sim com projeções de crescimento de lucros dela. Poucas vezes o PL ficou perto de 10 ou abaixo de 10, como vocês podem ver. Então, nesses momentos onde o PL ficar abaixo de 10, são momentos de bastante atenção nesse tipo de empresa, porque também é uma empresa de alto crescimento. Vocês podem ver que o ROI é bastante elevado, quase 40% de ROI, e o crescimento dos lucros dela fica na casa de quase 28% dos últimos 5 anos. É uma empresa também de seguros que eu fico bastante de olho em relação ao mercado americano. E aquela velha história também da boca de jacaré, como vocês podem ver, o gráfico em verde está subindo, que é o lucro da empresa, e a cotação caindo. Então o mercado fica muitas vezes pessimista e pode ser que isso abra janelas de oportunidade nesse tipo de empresa. Então, essas são as empresas que eu fico aqui de olho para a carteira do canal, e pode ser que no futuro próximo alguma delas das novas posições que eu comentei entrem na carteira, ou eu aumente as posições que já existem na carteira. Então comenta aqui embaixo se vocês têm alguma dessas empresas que eu comentei aqui nesse vídeo, se vocês têm Klabin, Suzano, Irani, como eu comentei, se vocês acham que essas empresas são boas. Também comenta alguma empresa do mercado americano que vocês ainda consideram baratas. Eu, pessoalmente, considero o setor de seguros do mercado americano bem barato. Obviamente que tem um risco um pouco mais elevado do que em relação ao Brasil, mas também são setores que têm um histórico bastante positivo nos últimos anos. Nos últimos 50 anos, empresas de seguro no mercado americano tiveram um retorno para o acionista bastante acima da média do mercado. Então, se você gostou desse vídeo, um vídeo um pouco mais simples que eu fiz aqui no canal, para começar a ter uma frequência maior de vídeos aqui no canal, eu não vou conseguir fazer vídeos tão complexos assim todo instante. Vão ter que ser vídeos um pouco mais simples algumas vezes para manter os senhores informados, dar um pouco de visão para vocês em outras empresas que vocês podem estudar. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.